Olá, meu nome é Bruno, sou aluno da Faculdade Senac, curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, primeiro semestre. E na disciplina de Ética e Desenvolvimento Sustentável, nós vamos apresentar o seguinte trabalho. Primeiramente, nós temos componentes do grupo, eu, Bruno, Daniel, Josafá, Jefferson, Rômulo, Felipe e Rafael. E antes da gente prosseguir, eu devo alertar aos espectadores que a ONG da qual nós iremos falar, ela nos concedeu o direito de uso de imagem para divulgar. Nós iremos tratar, nesse trabalho, da ONG chamada Programando o Futuro. E a gente começa a nossa apresentação com o seguinte questionamento. Quando o computador ou no deixa de funcionar, ele realmente perde todo o seu valor? Porque muitas vezes os equipamentos que nós temos no nosso cotidiano, computador, celular, smartwatch, relógio, controles de diversos tipos, equipamentos eletroeletrônicos, muitas vezes depois que a gente considera que eles não servem para a gente, eles são tratados como um lixo. Mas muitas vezes esses equipamentos que são descartados, muitas vezes de forma inadequada, eles podem conter peças que são aproveitáveis, materiais recicláveis e até condições de ser recuperado e utilizado por outra pessoa. E nas aulas de ética e desenvolvimento sustentável, nós entendemos que o desenvolvimento sustentável procura equilibrar três dimensões: preservação ambiental, desenvolvimento econômico e a justiça social. E foi por isso que nós escolhemos como objeto de estudo a ONG Programando o Futuro, porque ela é uma organização que transforma o problema de resíduos eletrônicos em oportunidades de capacitação, inclusão digital e reaproveitamento de recursos. E alertamos que a nossa intenção não é apenas e unicamente apresentar e divulgar a ONG, nós queremos muito além, nós queremos mostrar como os conceitos de ética e desenvolvimento sustentável aparecem em uma iniciativa próxima da nossa comunidade, uma iniciativa que faz parte do nosso dia a dia. Olá a todos, eu me chamo Daniel e vou falar um pouquinho sobre a identidade e trajetória institucional da Programando Futuros. Como surgiu? A Programando Futuro surgiu com a ideia de 5 adolescentes que acreditavam que através da inclusão digital eles poderiam criar uma ponte ao acesso à informação e também ao desenvolvimento. E quando que surgiu? A Programando Futuros surgiu no dia 16 de dezembro do ano de 2000. E desde então eles seguem mudando positivamente a vida das pessoas e do nosso planeta. E esse programa se baseia nesses três pontos, que é a missão, visão e valores. A missão deles é impactar positivamente a vida das pessoas e do nosso planeta através do reuso de materiais eletroeletrônicos. E a visão para o ano de 2028 é que eles sejam referência e também sejam reconhecidos naquilo que fazem. E eles seguem esses valores. Seguem valores da ética, equidade, transparência, solidariedade, inovação, criatividade, competência técnica e desenvolvimento do potencial humano. Olá, eu sou o aluno Josafá, da turma de ADS 1A Noturno. E hoje eu vou estar trazendo um tópico que são os principais problemas enfrentados pela ONG, que nós escolhemos. E a ONG é Programando o Futuro. E os principais problemas que são enfrentados nela são o descarte inadequado de lixo eletrônico. Muitas pessoas jogam lixo eletrônico em lugares indevidos. Celulares, eletrônicos, jogam até mesmo no lixo comum, causando uma poluição e desperdício de materiais valiosos. Tem também a exclusão digital. Enquanto muitos equipamentos são descartados, diversas pessoas, escolas e instituições não têm acesso a computadores e à tecnologia. Também temos a falta de qualificação profissional. Muitos jovens e adultos precisam de capacitação para conseguir entrar ou voltar ao mercado de trabalho. A ONG ajuda a oferecer cursos e treinamento prático. Também tem o risco ao meio ambiente e à saúde. Esse é um problema muito recorrente enfrentado pela ONG. Esse descarte incorreto, esses equipamentos eletrônicos pode contaminar o solo e também a água, além de expor pessoas e substâncias perigosas.
Também temos o consumo acelerado e a obsolência, que são quando muitas pessoas trocam seus eletrônicos sem eles realmente ainda precisar serem trocados. Eles nem sequer mesmo deixaram de funcionar ou estão dando problema. E isso aumenta bastante a quantidade do lixo eletrônico. A Programando o Futuro enfrenta problemas como descarte correto de lixo, exclusão digital e a falta de qualificação profissional, como eu mencionei antes. Além disso, combate também os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado e incentiva o reaproveitamento de equipamentos, provendo inclusão social, educação e sustentabilidade. O Reciclotec dá um novo destino para equipamentos eletrônicos que seriam descartados. Quando um computador, notebook, celular é levado a um ponto de entrega voluntário, ele passa por um processo de avaliação e esse processo, quando ele é apto a ser usado, ele é consertado e doado para ajudar na inclusão digital. Caso ele não seja apto, ele é desmontado, reciclado de forma corretamente, sem prejudicar o meio ambiente. Além disso, o programa oferece cursos gratuitos de informática, manutenção, computadores, para ajudar nas áreas profissionais. Segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, até maio de 2026, a Reciclotec havia emitido 2.065 certificados, doado 5.906 equipamentos recondicionados e destinado corretamente 3.025 toneladas de lixo eletrônico. Com isso, o programa demonstra que um equipamento que parecia não ter mais valor pode sim gerar inclusão digital e benefícios para toda a sociedade. E agora que a gente já conhece um pouco da Programando o Futuro e suas iniciativas, a gente pode relacionar essa ONG com dois conceitos importantes que foram estudados na disciplina de Ética e Desenvolvimento Sustentável, que são os conceitos de consumo responsável e a responsabilidade compartilhada. Consumo responsável não significa apenas comprar menos, é muito mais do que isso. Significa pensar em todo o ciclo de vida de um produto, de onde vêm os materiais que o compõem, por quanto tempo esse produto vai ser utilizado e qual vai ser a destinação desse objeto quando ele deixar de funcionar, quando ele perder a utilidade para o seu primeiro dono. E quando a gente fala de equipamentos eletroeletrônicos, o seu descarte, quando ele é feito de forma inadequada, ele pode ocasionar o desperdício de materiais que ainda poderiam ser aproveitados, materiais poderiam ser úteis. E quando a gente fala de equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, muitas vezes eles têm a sua troca muito precoce. Precoce no sentido de que eles ainda podem ser consertados, reaproveitados ou ter suas peças recicladas. E, infelizmente, quando esses equipamentos eletrônicos são descartados da forma inadequada, isso pode levar tanto ao desperdício do material, que poderia ser melhor utilizado, reaproveitado, reciclado, e também temos a questão ambiental, a questão de poluição do meio ambiente, a questão do desgaste do nosso meio ambiente. Ou seja, temos toda essa questão do impacto ambiental de um descarte feito de uma maneira inadequada desse material eletrônico. Mas é muito importante que a gente não coloque toda a responsabilidade apenas no consumidor, como se fosse o consumidor individual o responsável por todos esses problemas ambientais. Durante o nosso estudo na faculdade, nós vimos que as escolhas individuais elas são importantes, mas elas não são capazes de ser responsabilizadas por todo o dano ambiental, principalmente em uma situação tão complexa como essa. E é justamente por isso que nós falamos de responsabilidade compartilhada, que é o próximo conceito que nós vamos trabalhar. Nesse sentido, o cidadão precisa evitar o descarte irregular e procurar pontos de coleta adequado. Empresas devem participar da logística reversa e adotar práticas mais sustentáveis. O poder público precisa criar políticas, fiscalização, pontos de entrega e parcerias.
E organizações sociais, como a Programando Futuro, ajudam a transformar essas responsabilidades em ações concretas. Nós vimos que a Programando Futuro, por meio de suas diversas iniciativas, recebe equipamentos, realiza triagem, recupera aquilo que ainda pode ser utilizado, promove capacitação profissional e encaminha os materiais sem possibilidade de reuso para a reciclagem adequada. E com isso nós vemos que um equipamento que poderia ser considerado apenas lixo pode gerar aprendizado, inclusão digital e gerar novas oportunidades. E é muito importante apontar que essa atuação da Programando o Futuro ela se relaciona com vários objetivos de desenvolvimento sustentável. O principal deles é o ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis, porque envolve a redução de resíduos, a reutilização, reciclagem e destinação correta dos eletrônicos. Também podemos destacar a ODS 4, Educação de Qualidade, por causa dos seus cursos e capacitações, o ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, pela preparação para o mercado de trabalho, a ODS 10, Redução das Desigualdades, já que a inclusão digital amplia o acesso à educação, à informação e a oportunidades. A Programando o Futuro também contribui para a ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, a utilizar tecnologia e inovação no reaproveitamento de equipamentos. ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, ao apoiar a coleta e a destinação adequada dos resíduos. E também, de forma indireta, para ODS 13, Ação Climática, ao reduzir o desperdício de recursos e a necessidade de novas matérias-primas. Por fim, nós temos ainda o ODS 17, Parcerias e Meios de Implementação, porque isso é essencial, porque essas ações dependem de colaboração entre governo, empresas, organizações sociais e cidadãos. Com isso, nós vemos que a Programando o Futuro mostra que sustentabilidade começa em nossas escolhas, mas somente produz resultados amplos quando existe responsabilidade compartilhada e a participação de toda a sociedade. Ao longo de nossa apresentação, vimos que a Programando o Futuro não atua apenas com a coleta de equipamentos eletrônicos. A sua importância vai muito além disso, está na integração entre diferentes dimensões do desenvolvimento sustentável. No aspecto ambiental, a Programando o Futuro reduz o desperdício, que prolonga a vida útil dos equipamentos e encaminha esses materiais para a reciclagem. No aspecto social, a ONG promove a capacitação, inclusão digital e acesso à tecnologia. Já no aspecto econômico, utiliza recursos com maior eficiência, estimula a inovação e contribui para a preparação de pessoas para o mundo do trabalho. E é justamente esse conjunto de ações que representa o conceito de economia circular, em que, em vez de extrair, consumir e descartar, procura-se justamente reutilizar, recuperar e reinserir materiais no processo produtivo. Vimos também que o consumo consciente é necessário, mas não é só isso que vai ser a resposta para uma questão tão complexa. Não basta pedir para que uma pessoa descarte corretamente seus eletrônicos se não existirem pontos de descarte adequado, políticas de coleta, empresas responsáveis e instituições preparadas para receber esses materiais. E é justamente a experiência da Programando o Futuro que mostra que grandes desafios de sustentabilidade exigem compromisso coletivo, governo, empresas, organizações, instituições de ensino e cidadãos. Todos precisam trabalhar de maneira coordenada. Por isso, o principal aprendizado desse trabalho é que o desenvolvimento sustentável não significa apenas preservar o meio ambiente. É muito além disso, significa criar soluções que sejam ambientalmente responsáveis, socialmente justas e economicamente viáveis. Quando o computador descartado é recuperado, utilizado para capacitar uma pessoa ou destinado a uma instituição social, ele deixa de representar apenas um resíduo, ele passa a representar
educação, oportunidade e transformação. E voltando ao questionamento que fizemos no início dessa apresentação, a pergunta que deixamos não é apenas onde devo descartar o meu eletrônico. A pergunta correta, mais completa, seria: qual é a nossa responsabilidade como cidadãos, profissionais, empresas e instituições na construção de um modelo de consumo e desenvolvimento mais sustentável? E é justamente essa mudança no descarte individual para a responsabilidade compartilhada que pode aproximar a nossa sociedade dos objetivos de desenvolvimento sustentável e de um futuro mais justo para as gerações presentes e futuras. Nós agradecemos a atenção de todos os espectadores e desejamos um futuro muito mais sustentável a todos. Muito obrigado pela atenção.